Eu sei que vai ser inspirada pelo Espírito Santo, ó Senhor. Nós oramos agora pelo teu filho, pastor Sidney, que estará pregando essa palavra. E permita, quando teu filho estiver aqui pregando, Senhor, esses jovens que aqui estão, possam sentir a tua presença, que essa palavra, Senhor, possa fazer morada no seu coração. E que todos que aqui estão, Senhor, possam ser abençoados por ti. É a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero nesse momento convidar a todos para abrir as nossas Bíblias. Quero ler mais uma vez esse texto que é o tema do Congresso da Umadur, que está em João capítulo 15 e o verso de número 16, que nos diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Amém, irmãos? Amém. Podeis vos assentar, por gentileza. Quero dizer que é um motivo de muita alegria e satisfação poder estar aqui nesta abençoada noite. Quero vos cumprimentar e vos saudar a todos com a paz maravilhosa, sublime de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Minha saudação especial ao pastor da igreja, pastor Leandro, pastor presidente da igreja aqui de Uruguaiana. E saudando ele também, eu quero cumprimentar a sua esposa, irmã Ana Cristina. E é uma honra, um prazer muito grande estar aqui, pastor Leandro, juntamente com os queridos irmãos, a esta querida igreja, ao qual está sendo presidida por esses servos do Senhor. Minha saudação também especial, saudando o pastor Leandro e a irmã Ana Cristina. Eu saúdo todos os demais pastores. Eu não vou citar o nome de todos aí, porque eu posso falhar com alguém, mas eu estou vendo aí pastor Carrazone, pastor Leonardo. Deus abençoe as esposas. Minha alegria também poder estar aqui revendo meu amigo, irmão Gilmar, Marcelina. Temos um carinho muito grande por eles e muito cuidaram também de nós quando aqui servimos a Deus. Irmão Gilmar, ele cuidou muito de mim, da minha esposa e da Dâmaris. Foi um grande amigo que construímos uma grande amizade com ele também, como tantos outros, né? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Minha saudação especial ao meu amigo, meu irmão, meu camarada, o Carlos e a Vanice. Temos um carinho muito grande por eles e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu já estava achando que ele estava querendo fazer uso campeão aqui, da Umadur, né? Mas eu acho que vai vir uma transição aí, né? Tem tempo para tudo, né? Mas, irmão Carlos, é uma alegria muito grande, viu? Ver vocês alegres, felizes, trabalhando, servindo ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe a toda Umadur aqui na pessoa de todos os integrantes do coral, tudo gente nova que eu nem conheço mais. Alguns são filhos dos nossos jovens daquela época, né? E alguns já até se casaram. Estava olhando aqui a menina do Pedrinho, da Liana, ministrando, louvando ao Senhor. Quando saímos daqui, ela era ainda bebê, pequenininha, e hoje está aí servindo, sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Estava pensando aqui quando apresentaram um menino que vai pregar no domingo, né? Que é filho aqui da Umadur, né? Coisa linda, são gerações, uma vem e outra vai, mas a obra de Deus não para e continua. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe também os nossos irmãos da Umadal. Umadal, né?
Alegrete, onde também passamos lá, e os nossos irmãos, Henrique, né? É isto? Sua esposa, Deus abençoe. Também a nossa caravana aí que veio ali de São Borja, da Umadesb, pastor Jacques, irmã Elisângela, vieram nos honrar, nos prestigiar junto. Um companheiro, Deus tem mandado ali de Brasília, esse servo de Deus. Ele é coronel, mas na igreja ele é servo. Glória a Deus por isso. E também pastor, é bênção de Deus. Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. Também Deus abençoe de uma maneira especial Mateus, a Damaris, a Elisângela, o Lisandro, que estão trabalhando, né, na obra do Senhor, ajudando a juventude, essa caravana que veio também me acompanhar e dar glória a Deus junto nesta noite. Tem muitos irmãos e eu não quero tomar o tempo porque é precioso. Quero felicitar pelos 26 anos, 26º Congresso da Umadur e 36 anos do coral, né? Eu vi, 36 anos que esse coral louva ao nome do Senhor Jesus. É tão lindo, irmãos, porque a pregação um dia vai acabar, vai findar, mas o louvor vai continuar lá no céu. O louvor, a música não vai cessar no céu, pregação não vai precisar mais, mas o louvor vai continuar, e você sabe que vocês vão cantar muito mais afinado ainda do que vocês estão hoje, porque lá vai ser uma perfeição, tudo é perfeito, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glórias a Deus. Mas vamos, nesse momento eu quero ministrar por alguns minutos. Eu sei que as horas passam depressa, mas eu estava orando, estudando, meditando, e Deus colocou no meu coração algo para compartilhar nesta noite com os jovens, com a igreja, baseando nesse texto que vocês escolheram. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Interessante que Deus começa falando, o Senhor Jesus começa falando aos seus discípulos, aquele que Ele havia chamado, escolhido. Alguns o Senhor escolheu na beira do rio, ali na beira do mar, Jesus olhando eles pescar. Jesus disse para ele: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Primeira coisa que Jesus disse: vocês precisam vir a mim, e depois que vocês vierem para mim, vocês vão se tornar pescadores, vocês vão se tornar serviçal, vocês vão começar a servir o reino do Senhor. Bem disse aqui o evangelista irmão Gilmar, Deus nos chamou para servir em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar ao seu reino, e em terceiro lugar ao semelhante, a todos aqueles que Deus coloca ao nosso redor, à nossa volta. Você pode glorificar o Senhor porque você pode servir a Deus, você pode servir no seu reino, na sua obra. Tem trabalho para todo mundo, tem trabalho para todos na obra do Senhor. Às vezes alguém diz: mas ninguém me enxerga, ninguém me vê, ninguém me contempla, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga. Mas o Senhor diz que na sua obra tem trabalho para todos, tem trabalho para cada um que quer servir no reino do Senhor nosso Deus. Deus não precisa, aleluia, obrigar ninguém para fazer a sua obra, mas Ele convida, e o Jesus convidou os seus discípulos. Ele disse: primeiro venham a mim, e depois que vocês vierem a mim, eu vou enviar vocês para ser não mais pescadores de peixes, mas pescadores de almas para o reino do Senhor. Mas interessante, irmãos, que aqui o Senhor Jesus, Ele inicia dizendo não. Ele começa com uma palavra negativa. Sempre o não parece tão difícil a gente escutar, parece tão difícil a gente ouvir um não, quando a gente quer alguma coisa e chega alguém que a gente solicita, alguém que a gente pede, alguém que a gente se dirige, alguém que a gente se aproxima e espera dele um sim, e vem da parte dele um não, a gente se aborrece, a gente se entristece, a gente às vezes larga tudo, às vezes a gente dá um chute no balde, como diz o gaúcho. Mas aqui o Senhor Jesus inicia com esse texto dizendo não.
Sempre, irmãos, quando nós olhamos para esta palavra não, parece tudo tão ruim, tão difícil de aceitar, mas aqui Jesus dá um não interessante, aqui tem um não muito importante. Jesus disse: não foste vocês que me escolheram. Talvez alguém pode bater no peito e dizer: eu escolhi Jesus, mas antes que você escolhesse Jesus, Ele já havia escolhido você. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele já te viu, Ele te contemplou, Ele te enxergou, Ele conhece, Ele sonda os corações, os pensamentos. Quando eu estava olhando para esta palavra, Deus colocou no meu coração algo interessante, que no chamado de Deus, irmãos, no chamado do Senhor para as nossas vidas, na obra do Senhor, é algo muito importante. O verdadeiro chamado de Deus para nós servirmos ao Senhor, para nós realizarmos sua obra, seu ministério, é um trabalho que a gente, na vida profissional, todos que querem trabalhar em alguma atividade na vida, é uma opção. Você faz uma escolha. Se você quer ser um arquiteto, você vai lá e faz a faculdade de engenharia, arquitetura, e você se forma e você vai exercer a sua profissão nesse ofício. Quem quer tratar da saúde das pessoas, vai fazer medicina, vai fazer radioterapia, enfim, vai fazer vários tipos, fisioterapia, enfim, várias áreas que é para cuidar da saúde das pessoas. Quem quer defender as causas das pessoas, ele faz advocacia, estuda, rala, se dedica no vestibular, passa no vestibular, passa nas provas, estuda, se dedica anos e recebe o seu certificado de formatura e vai exercer a sua profissão. Mas no reino do Senhor, para servir a Deus na sua obra, no seu ofício, no seu ministério, é uma escolha divina vinda da parte do Senhor nosso Deus. Na vida secular são opções, são escolhas que nós fazemos, mas a escolha para ser um ministro, um servo, uma serva de Deus, que vai servir no reino do Senhor, Deus precisa escolher, Deus precisa separar, Deus precisa olhar dos altos céus e dizer: este é o meu escolhido, este é um vaso que para mim é escolhido da minha parte. Como aqui ministrou na saudação o irmão Mateus, dizendo que quando Deus escolhe o apóstolo Paulo, chamado Saulo, Deus olha para ele, Deus não vê a sua condição, Deus não vê o seu sentimento, Deus não vê a sua posição de um perseguidor dos cristãos, Deus não olha para nada disso, mas Deus olha para o seu interior e vê nele uma capacidade que ele poderia dar para transformar a vida dele e fazer de um perseguidor agora um perseguido pela causa do serviço do seu reino e da sua obra. E então, quando se apavoram, quando se preocupam, quando não querem se aproximar de Saulo, porque tinham medo e temor, porque ele podia fazer o mal para eles, mas Deus então se levanta e Deus fala e usa a sua mensagem dizendo: não, este é um vaso escolhido para a minha obra, alguém que vai servir, alguém que vai padecer pelo meu reino e pela minha obra. Meu querido e minha querida, para fazer o serviço no reino do Senhor nosso Deus, é necessário muitas coisas, e a primeira coisa é ser sofredor para servir ao Senhor. Ninguém que abraça o serviço no reino do Senhor sem padecer, sem passar por algum tipo de sofrimento, mas no meio do sofrimento, Deus sustenta com a sua mão, Deus sustenta com a sua graça, Deus sustenta com a sua força, e Ele dá vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Para servir a Deus é um ato de doação, de entrega sem reserva e também sem questionamento. Existem muitas pessoas que dizem: olha, eu gostaria até de servir ao Senhor, mas só se Deus fizer desta maneira e desta forma. Quem é o homem para estipular regras para Deus? Quem é o jovem para impor condições para Deus? Colocar para Deus questionamentos?
e escolhas que nós queremos que Deus faça aquilo que a gente quer. Deus vai fazer o melhor, porque Ele nos conhece e Ele tem algo no futuro na vida de cada um. Bendito seja o nome do Senhor. Trabalhar para Deus é renunciar em servir aos outros. Bem foi colocado aqui, irmão Gilmar, servir aos outros. Para trabalhar para Deus, a gente precisa renunciar em servir aos outros. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Aleluia, glórias a Deus. E coisa boa é servir aos outros, é algo maravilhoso. Mas eu estava aqui observando este não de Deus, do Senhor Jesus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E hoje, quando eu estava escrevendo algumas coisas, eu escrevi aqui rapidinho, algumas coisas que Deus colocou no meu coração. E eu comecei a passear na Bíblia. E coisa boa, quando você começa a passear na Bíblia, você encontra pessoas, homens, mulheres, que marcaram a sua vida no servir a Deus. Ser escolhido por Deus para fazer um serviço para Deus. Às vezes alguém pensa que estar ali na porta é menos importante no reino de Deus. Mas você não imagina quantos embates quem está lá na porta da igreja. Às vezes mencionamos os nomes ilustres de posições, de cargos, de funções que são destacadas às vezes na obra, na igreja, e às vezes nos esquecemos daqueles trabalhos que parece que são tão pequenos, insignificantes, mas que são importantes, porque lá é o primeiro embate, é o primeiro impacto, quando um pecador, quando uma pessoa vem cheia de problemas, cheia de lutas, cheia de espíritos, às vezes possessos, e quem recebe o primeiro impacto é aquele que está lá na porta, servindo ao Senhor nosso Deus, recepcionando as pessoas, dando as boas-vindas, dando aquele primeiro impacto, quando alguém chega e entra na casa do Senhor nosso Deus. Mas aqui eu estava observando alguns homens, e eu estava escrevendo escolhas de Deus para servir a Ele. E aí eu estava olhando quando Deus, Ele escolhe receber a oferta de sacrifício de Abel. Deus se agradou da oferta que ele trouxe, e ele abençoou Abel. Que linda foi a oferta que ele fez, que ele procurou servir a Deus, e essa oferta alegrou o coração de Deus, e esta oferta foi algo que encheu o coração de Deus de gozo, quando o inverso do seu irmão se enfureceu, se enraiveceu e se magoou e se enciumou e acabou tirando a vida do seu próprio irmão por causa da sua oferta que Deus recebeu, e a dele Deus não se agradou da forma como ele ofereceu. Eu estava olhando na continuação de um outro homem que Deus escolheu, e a sua escolha foi uma escolha maravilhosa. Quando Deus olha e vê a situação que o mundo vivia, e Deus olha para um homem chamado Noé e a sua família, e Deus escolhe Noé para servi-lo, para adorá-lo, e Deus chama ele, separa ele, e ele constrói uma arca, e com esta arca ele e a sua família são poupados para que a geração não fosse totalmente destruída, porque alguém decidiu servir a Deus, e independente do que os outros queriam ou desejavam fazer, Noé escolheu a melhor parte, servir a Deus, ser um
instrumento nas mãos do Senhor, ser um escolhido de Deus para poupar a geração ao qual Deus queria poupar. Nós olhando mais adiante encontramos Abraão. Para Deus também escolhe Abraão, e através de Abraão Deus decide abençoar. Deus chama Abraão, Deus escolhe Abraão, Deus manda ele sair da sua casa, da casa da sua parentela, da casa dos seus pais, do meio em que ele vivia, e Deus manda ele para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia, e lá Deus faz uma promessa para ele, abençoar ele e a sua família, e nele seriam benditas todas as famílias da terra, porque Abraão decidiu a servir ao Senhor, sair da terra de Ur dos Caldeus, ir para uma terra que ele não conhecia, mas ele sabia que ele estava indo para prestar serviço ao Senhor, porque Deus o havia escolhido. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus tem escolhido você para você prestar algo, alguma coisa para o serviço no reino do Senhor nosso Deus. Quando olhamos para o seu filho Isaque, aquele moço que Deus exige de Abraão para ser oferecido em sacrifício, com uma única exclusiva condição, para Deus provar a fé de Abraão, que verdadeiramente ele amava mais a Deus do que acima de todas as coisas, até mesmo do seu próprio filho a quem ele amava. Deus provou a fé de Abraão, e através desta oferta que Abraão ofereceu do seu filho, ainda que quando ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, Deus brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faças mal algum ao moço, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor. E ali Deus escolhe Abraão, e Deus lhe faz promessa. Ele não tinha condição de ter filho, sua esposa já estava na idade avançada, não tinha mais condição de gerar filho, mas Deus lhe faz uma promessa, e Deus lhe dá Isaque, aquele moço, aquele menino, e Deus decide tratar, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Deus decide, através desse sacrifício que Deus deu através da vida de Abraão, de Isaque, Deus abençoa Abraão de uma maneira extraordinária, e Deus lhe dá um nome de patriarca da fé, que o livro de Hebreus menciona. Ah, meu querido e minha querida, que nos ouve nesta noite, Deus também escolhe um outro homem, chamado Jacó, que era filho de Isaque. Esse homem decidiu também Deus tratar o seu caráter. Deus decide trabalhar no caráter de Jacó, aquele moço que enganou o seu pai, aquele moço que foi iludido pelo seu pai e conquistou a primogenitura do seu irmão, porque seu irmão não prestou o serviço que ele deveria prestar, seu irmão não valorizou a primogenitura, que era uma bênção introcável e inegociável. Quantos que estão trocando aquilo que é inegociável por coisas banais desta vida? Quantos jovens que nos dias de hoje estão trocando aquilo que é inegociável, a sua comunhão com Deus, o seu serviço ao reino do Senhor nosso Deus, por coisas perecíveis, por coisas banais desta vida. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que aqui nesta noite tem uma geração, como disse o Mateus, uma geração separada, uma geração escolhida, uma geração que Deus tem escolhido para servir no seu reino nesta última hora, e o reino do Senhor está aqui no nosso meio. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia, porque o reino do Senhor está aqui no nosso meio. Deus decide mudar o caráter de Jó, e no momento em que Esaú despreza a sua primogenitura, Deus muda totalmente o caráter, começa a trabalhar no caráter de Jó, e Deus transforma a vida dele para ele poder servi-lo. De Jacó nós encontramos o seu filho José. Deus escolhe dentre seus irmãos para se tornar governador do Egito e preservar o povo de Israel. Dentre todos os seus irmãos, Deus escolhe esse moço chamado José, que é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Ei, meu jovem que está aqui nesta noite, moço e moça, nunca se curve para servir
aquele que não é o dono da vossa vida. Nunca se curve, não se dobre, como José não se dobrou até no momento em que a mulher de Potifar veio e tentou de todas as formas, mas José permaneceu íntegro no seu caráter, na sua moralidade, no seu temor, na sua submissão, na sua obediência, no seu serviço, e sabendo que Deus havia escolhido ele. Quando ele contou seu sonho para os seus pais, ele estava relatando um projeto de servir ao Senhor nosso Deus, um projeto que Deus estava separando, escolhendo ele para poupar a geração de Israel que viria, aleluia, se alojar, se abrigar e buscar a sua sobrevivência lá na terra do Egito. Eu quero glorificar o nome do Senhor, que Deus ainda tem muitos Josés nas suas mãos, escolhidos, separados para o serviço no seu reino, na sua obra. Meu querido jovem, você pode glorificar o nome do Senhor, porque Deus escolheu você, Deus separou você, Deus, aleluia, apartou você para a obra que Ele tem para realizar nesse tempo presente que nós estamos vivendo, nesse mundo tenebroso, nesse mundo que está aí já no maligno, como diz a Bíblia. Mas existe jovens ainda que não mancharam as suas vestimentas, existem jovens que ainda não se contaminaram com os manjares desse rei, desse mundo que está aí procurando destruir e tragar e tirar tudo aquilo que de lindo Deus tem colocado na vida do jovem. Mas Deus ainda tem um remanescente na sua presença. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. Ainda remanescentes do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Deus ainda está buscando e esperando aqueles que querem prestar serviço no seu reino, na sua obra. Aleluia. Passaram-se os anos, Deus decide tirar o seu povo da escravidão do Egito. Então Deus vai lá e escolhe Moisés dentre uma das famílias de Israel. Deus poupa a sua vida, Deus cuida do seu crescimento, Deus cuida de tudo na vida de Moisés, porque ele era escolhido por Deus para um serviço no seu reino. Deus separa Moisés, Deus leva Moisés 40 anos depois no deserto, Deus capacita, Deus dá mansidão, Deus muda o caráter de Moisés, Deus passa por um processo de lapidação na vida de Moisés, e se torna o homem mais manso da terra. E então, quando ele está pronto, quando ele está preparado, o escolhido de Deus então começa a se levantar e fazer a obra de Deus. Mas ainda assim mesmo, ele comunica-se com Deus e disse: Deus, eu não tenho condição de servir, de fazer esse serviço, ainda que tu me escolheste, mas eu sou homem de lábios pesados, a língua dura, eu não tenho essa capacidade para fazer esse trabalho, essa missão. O povo não vai me aceitar, o povo não vai me receber, o faraó não vai dar valor nenhum para as palavras que eu vou dizer. Deus não se importa com aquilo que você pensa, com aquilo que você diz. O que importa é que se Ele te escolheu, se Ele te separou, se Ele está esperando o teu serviço, é hora de você se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim a fazer a sua obra. Deus está chamando, Deus está escolhendo nesta geração que estamos vivendo hoje, moços e moças escolhidos para servi-lo nesta última hora. Você pode dar glória a Deus por isso, você pode dar, aleluia, 30 segundos para dar glória a Deus, porque Deus ainda escolhe, 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 Deus ainda escolhe. O homem pode fazer o que ele quiser, mas Deus ainda continua com o seu dedo dizendo: esta é minha escolhida, é meu escolhido, eu separei porque eu tenho um serviço para ele fazer para mim. Aleluia, Jesus. Moisés, quando está findando a sua missão, Deus levanta e escolhe Josué para um serviço. Moisés, um homem manso, um homem pacífico, um homem apacentador, 40 anos apacentar um povo obstinado,
rebelde, desobediente, esquecendo de tudo o que passaram para trás e não confiando nas promessas de Deus, que de noite colocava uma nuvem, uma coluna de fogo para aquecer o ambiente do frio do deserto, e de dia ele colocava uma nuvem para encobrir o sol, para não queimar eles, não judiar, não maltratar. Um Deus que trazia para eles à disposição o maná para se alimentar, o Deus que abria nas rochas água para eles beber, o Deus que não deixou gastar o calçado nos pés, o Deus que não deixou gastar a roupa durante 40 anos, não tinha como fabricar, eles não tinham condição de fabricar roupa ali no deserto, mas Deus conservava tudo por causa da escolha que tinha com o seu povo para conduzir eles para a terra prometida e para lá servir ao Senhor nosso Deus. Você está entendendo o mistério de Deus? Deus está escolhendo, Deus está escolhendo, Deus está escolhendo, Deus está escolhendo porque Ele quer serviço, pastor Leandro. Deus está escolhendo porque Ele quer serviço, e quando Ele coloca o serviço, Ele quer abençoar de uma maneira maravilhosa. Bendito é o nome do Senhor. Agora Deus usa Josué para entrar na terra prometida, um guerreiro. Havia muitas guerras para conquistar, então Deus capacita alguém que esteve 40 anos do lado de Moisés, e agora se levanta aquele guerreiro escolhido por Deus para conduzir o povo, para entrar na terra prometida, para ganhar o território, para conquistar aqueles povos estranhos, e o nome do Senhor foi glorificado. Teve um momento crucial de Josué. Josué para diante do povo e olha para eles e disse: olha, se vocês querem servir a outros deuses, vocês vão e sirvam os vossos deuses que vocês aprenderam, quem sabe lá no Egito, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos ficar na escolha de Deus para a nossa vida. Ei, meu jovem, minha jovem, fique na escolha de Deus para o serviço que Ele quer que você execute no reino e na obra do Senhor. Não importa que seja pequeno o seu serviço, mas se você fizer com alegria, com amor, Deus vai abençoar o teu serviço no reino dEle, e Deus vai abençoar de uma maneira extraordinária. Aleluia, glória a Deus. Deus levanta também um homem chamado Arão. Deus escolhe Arão para sacerdote diante do povo, e faz com que aquela vara que brotou, floresceu, frutificou de um dia para o outro, de uma noite a outra, frutificou, floresceu, deu fruto, e o nome do Senhor foi glorificado, para que o povo soubesse, para que o povo entendesse que Deus era com Moisés, mas também com Arão como sacerdote, que Deus havia escolhido para estar na frente do povo conduzindo o sacerdócio. Bendito é o nome do Senhor. Ei, meu querido e minha querida, aleluia, quando você está diante daquele que Deus escolheu, que aquele que Deus separou, nunca coloque a tua mão para fazer alguma coisa que Deus não mandou você fazer, mas aquilo que Deus incumbir para você fazer, faça com alegria. Nunca se levante, nunca se rebele, porque tudo isso trará um grande prejuízo para a sua vida, para o seu futuro e para a sua casa e a sua família. Mas aquele que fica na presença de Deus e na obediência sempre será abençoado por Deus. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Deus escolheu muitos outros homens. Gideão, quando o anjo do Senhor lhe faz uma promessa e aparece para ele e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Vai nesta tua força e livra os israelitas das mãos do midianita. Porventura não te enviei eu? Ei, meu jovem, minha jovem, quantas afrontas que você enfrenta na sua faculdade, quantas afrontas que você enfrenta lá no seu trabalho, na sua profissão, lá na sua universidade, afrontas de todos os tipos, mas eu quero te dizer, você é um varão, você é uma varoa valorosa. Vai na tua força, porque o Senhor é contigo. Não te esmureça, não desvaleça, mas permaneça firme, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, porque você é escolhido para servir ao Senhor nesta última hora.
Sansão, Deus escolhe para derrotar os filisteus. E Deus, todo escolhido sempre tem algumas particularidades. Deus havia exigido que não passasse navalha no cabelo de Sansão. E era um enigma do segredo da unção e da força que Deus tinha na vida de Sansão. E diz a Bíblia que teve uma ocasião que Sansão, ele vence uma batalha sozinho, com uma queixada de uma jumenta. Ele destrói 1000 homens, não porque era a força dele, mas porque ele era escolhido para servir a Deus. Oh, aleluia! Quantos gigantes que você tem que enfrentar, meu querido e minha querida, mas se você é um escolhido de Deus, você não vai ser derrotado. Samuel, Deus escolhe como profeta, como juiz, como sacerdote, ainda quando menino. Mas o que mais me encanta, que alguém se dispôs a doar alguém que havia sido escolhido por Deus. Quando a sua mãe estava em pranto, em lágrimas, o sacerdote não entendia o que estava acontecendo com ela, mas ali Deus lhe faz uma promessa, e ela cumpre todo o propósito do que ela havia prometido para Deus. E quando o menino é desmamado, ela vai e entrega no templo, na casa de Deus, porque era escolhido por Deus para prestar serviço. E que serviço Samuel prestou! Sacerdote, irmão Gilmar, juiz e profeta, ninguém exerceu maior ministério que esse homem. Samuel foi aquele que Deus levantou para, no seu protocolo, Deus romper com o império da teocracia, e abrir o império monárquico, e escolher o primeiro rei para reinar sobre Israel, que foi Saul. Samuel foi esse escolhido por Deus para esse ministério glorioso, porque Deus o escolheu e sua mãe fez uma entrega. Eu disse que para servir a Deus precisa ter entrega. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ou mais o Senhor tudo fará. Saul, ele foi o que mudou o sistema ao entrar, sistema teocrático, e entrou o sistema monárquico. Deus destitui Saul, Saul fere, transgride, desobedece a Deus, não obedece o que Deus havia ordenado, perde o seu reinado, e Deus então agora separa Davi, aquele que foi escolhido dentre todos os seus irmãos, que talvez deles seriam outros os maiores, mas Deus foi lá no menor, o mais simples, o mais pequeno, o mais insignificante, mas que tinha verdadeiramente um coração na presença de Deus. Aleluia, Deus está olhando para corações aqui nesta noite, e Ele, ao olhar corações, Ele está começando, aleluia, a fazer escolhas em vidas. Davi se torna rei de Israel, reina sobre Israel, conquista territórios, ganha batalhas, se torna um guerreiro triunfante e vencedor, termina o seu trabalho, a sua missão. Deus levanta seu filho Salomão, agora um escolhido de Deus. Quando Davi queria construir o templo, Deus disse: não, Salomão, não, Davi, você não vai construir o templo, as tuas mãos estão manchadas de sangue, você não pode tocar no templo para construir, mas eu já tenho me provido, eu já tenho escolhido alguém que vai ser o teu substituto, o teu filho Salomão. Ele sim vai ser aquele que vai construir o templo, a minha casa, para o meu povo adorar e glorificar o meu nome. E quando Salomão inaugura o templo, a glória de Deus enche, e eles não conseguem subir
suportar a glória de Deus na inauguração do templo. Ei, meu querido e minha querida, quando Deus escolhe alguém para fazer uma obra, quando Deus escolhe alguém para fazer um serviço, Deus se responsabiliza com a obra que Ele quer fazer através da vida daquele homem, daquela mulher. Se Deus te escolheu para um trabalho, se Deus te escolheu para uma missão, coloca a tua mão na obra, coloca a tua mão no arado. Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer com que o nome dele seja glorificado, como foi na vida de Salomão. Tamanha foi a glória que o povo não resistia à glória. A casa se encheu da glória de Deus. Não havia condição de entrar no templo, porque a manifestação da glória de Deus foi tremenda. Você pode dar glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Isaías, quando ele teve a visão do trono de Deus, viu os serafins sobrevoando sobre o templo do Senhor, sobre o santuário de Deus, melhor dizendo. E ele se sente um homem pecador, se sente um homem sem condições. E naquele momento, Deus olha e manda um anjo tirar uma brasa viva, e como a tenaz vem e purifica os seus lábios. E quando ele purifica os seus lábios, ele ouve o chamado de Deus, a escolha de Deus para o exercício do ministério que Isaías realizou, que foi maravilhoso, abençoado. Deus escolhe um outro homem chamado Jó. Escolhas, o tema é esse, escolhido. Deus, num dia da sua visitação, ele se aproxima de Jó, e ele também percebe a presença que estava rodeando a terra, Satanás. E ele disse: tem visto o meu servo Jó, homem justo, reto e temente a mim, e que se desvia do mal. Deus precisava de um homem para fechar a boca do diabo. Deus precisava de alguém para botar uma mordaça na boca do acusador de Deus. E Deus vai justo escolher Jó, com as qualidades impecáveis, irmão Carlos: justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. 4 pilares. E o diabo, Satanás, disse: por acaso ele é tudo isso que ele é para ti? Devalde, tu deu tudo de mão beijada para ele. Toca no que ele tem, tira o que ele tem, para ver se ele não vai te amaldiçoar. Escolhido para servir. Escolhido para servir. Escolhido para servir. Escolhido para servir. Eu estou ouvindo esse ecoar durante o momento que eu estava escrevendo isso aqui. Eu não busquei na internet, eu não pesquisei na internet, Deus foi me dando os nomes e eu fui escrevendo hoje ainda. Deus vai fazer algo aqui nesta noite em algumas vidas. Eu quero profetizar, aleluia, Deus vai fazer algo em vidas. Deus vai escolher vidas e vai servir ao Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer a partir desta noite. Você pode glorificar o nome do Senhor por aquilo que Deus vai fazer. Deus diz: está bom. Jó é provado nos bens, provado na casa, na família, na saúde, no físico, em tudo. Perdeu tudo. Pensa o homem mais rico que existia, pensa no maior empresário do Rio Grande do Sul, maior plantador, maior criador de gado. Não chegava aos pés de Jó. Não tem, eu acho que aqui no Rio Grande, ninguém que tenha o que Jó tinha, de bens, de gado, de ovelha, de tudo. Ele era milionário.
Você perdeu de dar glória a Deus para o Senhor Jesus. Ele era milionário, irmãos. Era o cara mais rico. Era o homem mais rico que tinha naquela terra. Perde tudo. Perde os filhos. A mulher manda ele amaldiçoar Deus. O inimigo permite uma chaga no seu corpo. Mas tinha uma coisa que Deus disse: nisso tu não toca. Tu pode tocar em tudo, mas tem uma coisa que eu não te autorizo. Ei, meu jovem, tem coisa que Deus não autoriza o inimigo tocar em você. É na tua vida, é na tua vida, é na tua vida. O irmão regente do coral aqui testemunhou. Aconteceu acidente, aconteceu tudo, mas está aqui com vida, está aqui com saúde, cantando, louvando, regendo o coral, glorificando o nome do Senhor Jesus. Você pode dar glória, 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 dar glória ao Senhor. Só na vida dele você não toca. E vocês conhecem todo o final da história. Em nada Jó murmurou de Deus. E Deus lhe deu o dobro de anos de vida, cansou de viver e ainda multiplicou tudo em dobro. Só os filhos ele não deu em dobro. Deu o mesmo número, mas eram mais lindos e mais obedientes e mais tementes a Deus do que os outros. Escolhido de Deus e que serve ao Senhor é assim. Ei, meu jovem, você que está sonhando com a tua faculdade, você que está sonhando com o teu futuro, com a tua profissão, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, mas o Senhor vai fazer. Você é escolhida, você é escolhido. Aqui Deus tem enfermeiros, Deus tem médico, tem advogado, tem engenheiro, tem doutores, tem juiz, tem de tudo, mas também tem profetas, tem levitas, tem músicos, tem pregadores do evangelho, tem pastores, tem missionário, tem obreiros da seara do Senhor, porque é dele esta obra, e Ele está escolhendo, e eu quero crer nesta noite, enquanto eu ministro sobre todos esses homens que a Bíblia relata, Deus está escolhendo com o seu dedo. Aleluia, aleluia, Deus está escolhendo a dedo. A escolha de Deus não tem erro. A escolha do homem pode errar, pode falhar, mas a de Deus não falha, porque Deus é perfeito. Aleluia, Jesus. Vimos Neemias, outro homem que Deus escolhe, trazendo-lhe uma mensagem de um mensageiro, dizendo: a terra dos teus pais está assolada, muros fendidos, portas queimadas a fogo, está uma miséria. E ele se põe diante da presença de Deus e sente da parte de Deus que ele era escolhido para um serviço. Tem serviço que Deus escolhe só para um. Outros querem fazer aquele serviço e Deus não dá na mão daquele, mas é de quem Ele escolhe. É de quem Ele escolhe. É de quem Ele separa. Não fostes vós que me escolheste. É a quem Ele separa com o seu dedo e diz: ei, é você, é você, é você, é você. Deus vai lá e escolhe numa família e diz: esse vai ser doutor, vai ser engenheiro, esse vai ser advogado, esse vai ser juiz. Mas tem alguns que Deus disse: esse vai ser ministro da minha palavra, esse vai ser um missionário, esse vai ser um cantor, esse vai ser um pastor de ovelha. Deus é que escolhe com o seu dedo, e o dedo de Deus está estendido aqui nesta noite. Você pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória, porque Deus está escolhendo. Neemias, Deus prepara tudo, porque quem quer servir, irmãos, Deus abre porta de tudo que jeito.
O impossível Deus fez, falou no coração do rei. O rei viu a tristeza, o rei abriu as portas, o rei mandou carta, o rei mandou acompanhar ele. Tudo que ele precisava, Deus preparou e supriu tudo. Quando alguém é escolhido por Deus, o serviço está diante dele, ele só tem que avançar, só ir adiante, só marchar. A peleja o Senhor é que vai pelejar pela obra. Aleluia, Jesus. Podia falar de Amós. Ele disse que não era profeta e nem filho de profeta, mas Deus o escolheu. O Elias, Deus levanta ele para profetizar para Israel e muito Acabe. O Eliseu, Deus escolheu ele lavrando numa junta de 12 bois, 12 juntas de boi, 24 bois. Sabe o que é isso, lavrar com 24 bois? Eu não sei se era todos numa vez só, ou ele largava uma e pegava outra, mas era um trabalhador tremendo. E Deus olha e disse: esse é escolhido para a minha obra que eu tenho a realizar. Deus olha para Daniel e vê nele aquele moço que foi levado ao cativeiro, lá para a Babilônia, lá para servir, para ser escravo. Lá está Daniel, mas ele assentou no coração de orar, de dobrar o joelho, de conversar com Deus, de buscar ao Senhor. E Deus olha e se agrada, e Deus escolhe Daniel, mesmo sendo jogado na cova dos leões, os leões famintos, desejosos de estraçalhar as carnes de Daniel, mas a Daniel nada aconteceu. Deus fecha a boca do leão. Não sei se Deus fez eles não sentir cheiro de carne, ou sentir o que for. Alguém diz que porque ele não era carnal, é por isso que os leões não sentiram nada, mas a verdade é porque quem é escolhido por Deus, aleluia, ele vai servir a Deus até dentro da caverna, até na frente do leão, até na frente do tigre, até na frente das feras mais terríveis. Ele se coloca na frente de Deus, vai fechando a boca, Deus vai cerrando a boca, e ele avança, e ele glorifica, e ele exalta o nome do Senhor. Aqueles 3 moços na fornalha, Medraque, Sesaque e Abednego, estavam lá na fornalha aquecida 7 vezes mais. Jogaram eles dentro da fornalha, mas eram escolhidos por Deus para servir ao Senhor. Estavam servindo no palácio, estavam na terra estranha, mas a serviço, obedecendo o chamado de Deus, escolhido por Deus. Deus manda o anjo do Senhor entrar na fornalha, e eles louvavam, eles cantavam hinos de louvores ao Senhor, e Deus guardando eles, porque estavam servindo ao Senhor nosso Deus. Para encerrar, Deus um dia decide olhar e encontra um homem chamado José, e encontra uma mulher chamada Maria. E Deus escolhe essa família para se tornar a família pelo qual o Filho de Deus viria para nascer por obra do Espírito Santo de Deus. Escolhidos para um serviço extraordinário. Gerar o Filho de Deus. Você parou para pensar? Num ventre de um ser humano tão simples, tão frágil, e a obra do Espírito Santo vai lá e gera dentro do ventre de Maria aquele que viria a ser o Redentor, o Salvador do mundo, aquele que viria para trazer salvação, aleluia, debaixo das suas asas, aquele que viria trazer a paz que precisa para o mundo, aquele que um dia viria abrir os braços na cruz e dizer: Pai, está consumada a obra que me deste a realizar, entrego agora o meu espírito, porque tudo está feito. Mas naquele momento que ele dá o brado, Jesus suspira, Jesus morre, se abre, aleluia, um chamado, uma escolha divina para um povo chamado Igreja do Senhor Jesus, que ele agora levanta, que ele agora prepara, que ele agora institui. Depois da sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos e dá uma ordem dizendo: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado
batizado será salvo, e esses sinais seguirão os que creem em meu nome: expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, falarão novas línguas, e aleluia, aleluia. E diz a palavra: ora, esses sinais acompanhavam aos discípulos. Está agora a missão nas nossas mãos, a escolha o Senhor fez para mim e para você, igreja de Jesus, jovens do Senhor Jesus. Nesta última hora, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou como igreja para levar as boas novas de salvação e anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e em breve virá para buscar a sua igreja, a sua noiva, para morar nos céus, para estar com o Senhor. Eu convido a igreja para nos colocarmos em pé na presença do Senhor. As horas passaram, mas Deus está falando aqui nesta noite através da sua palavra. Muitos homens e mulheres nós encontramos na caminhada da nossa igreja. A nossa Assembleia de Deus está completando aqui no Rio Grande do Sul neste ano 100 anos. Deus escolheu muitos homens mártires, homens que se doaram, que se entregaram, que deram a sua vida não por preciosa, e gastaram os seus dias pregando, evangelizando, caminhando, pregando, construindo, edificando, apacentando, erguendo o ministério, conduzindo o reino do Senhor aqui na terra, aqui no nosso Rio Grande. E Deus está dando continuidade nesta obra, na geração que Ele está erguendo, na geração que Ele está levantando, uma geração destemida, uma geração que tem que, aleluia, avançar, uma geração que tem grandes desafios, mas saibam que vocês são escolhidos para servir no reino do Senhor nesta última hora, aleluia. Há muitos desafios que estão diante dos nossos jovens, desafios de todas as espécies e em todas as áreas, mas o Senhor é conosco, aleluia. Eu profetizo nesta noite: seja como Gideão, varão valoroso, vai na tua força, porque o Senhor é contigo. Eu quero dar um minuto para você adorar o Senhor Jesus. Enquanto a irmã está fazendo esse fundo musical, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora e você começasse a falar com Deus. Eu não sei para que Deus está te chamando, eu não sei para que Deus está te separando, eu não sei para que Deus está, aleluia, trazendo um chamado divino para você, aleluia. Mas o que eu sei, que eu estou pregando para alguém que Deus está falando. Alguém às vezes, quando está pregando, diz: eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu sei porque eu estou pregando, porque foi a mensagem que Deus me deu para me escrever no dia de hoje. Eu não escolhi nenhum desses homens que a Bíblia relata, mas o Espírito Santo de Deus moveu o meu coração e disse: pregue sobre a chamada desses homens, porque eu estou escolhendo, aleluia, muitos aqui neste lugar para uma obra maravilhosa que eu tenho preparado. Bendito é o nome do Senhor. Lamanda, rica, manda, chore, querebecara, manamai. Aleluia, aleluia. Há uma presença do Espírito de Deus aqui sobre o coral dessa juventude. Tem jovens que estão ardendo no coração uma chama, uma chamada divina, um chamado divino de Deus para uma grande obra que Deus quer realizar na sua vida. Mas vai precisar fazer alguma renúncia, vai precisar abrir algumas coisas, deixar para trás e avançar para frente. Mas nesta noite o Senhor te convida em nome de Jesus. Eu quero que você dê um passo. Aleluia, a igreja fica orando. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem alguém que Deus está separando. Eu estava olhando aqui para esse emblema aqui, essa moldura que foi feito naquele tempo, e o pastor, saudoso pastor Luiz Antônio e a Lauriette vieram pregar aqui no congresso de jovens, pastor Leandro. Aqui representa a cidade estratégica que é Uruguaiana. De um lado está aqui a bandeira da Argentina, outro lado a do Brasil. Estamos aqui num território que tem uma divisa que só separa o Rio Uruguai, esses dois povos. Eu sei que vocês estão fazendo missão, e eu sei que tem jovens
assim como esse moço, que no domingo vai aqui ministrar para os jovens. É um remanescente, é um jovem moço que está começando os seus passos. E quando eu olho para você, eu me lembro quando eu era muito jovem ainda, e a primeira oportunidade que me deram para pregar, eu tremia que nem uma vara verde. Até hoje ainda eu fico tremendo quando eu venho aqui ocupar um lugar desses para ministrar a palavra. Mas eu quero dizer que Deus, Ele está separando os jovens, escolhendo, e não é você que está escolhendo, mas é Deus. Eu já vou orar. Quando eu tinha meus aproximadamente 20 anos, em um congresso de jovens, pregava um querido pastor Osmar da Silva. Pastor Leandro chegou a conhecer, eu acho que ele, de Cachoeira do Sul. Pregava num congresso de jovens. Eu estava sentado lá na terceira fila, quarta fila mais ou menos. E aquele pastor estava pregando, de repente ele disse: Deus, está chamando um moço hoje para um grande ministério. E o Espírito Santo disse: é você. Eu disse: não, os irmãos vão pensar que eu estou me oferecendo. E ele disse: você não está se oferecendo. Eu falava só no Espírito. Você não está se oferecendo, não. É eu que estou escolhendo você hoje. E aí a mensagem foi muito longa. E tudo que ele pregava eu rebatia com Deus. E ele me respondia no público. Teve um momento que eu não vi. Eu estava de joelho no chão. A igreja ainda nem tinha piso, era apenas um cimento bruto. Eu empossei de lágrimas na minha volta. E aquele dia foi o dia que Deus me chamou. E no outro dia, quando eu orava no jejum, no sábado de manhã, era uma sexta-feira de tarde, era um período de Páscoa, era feriado na sexta-feira e foi o congresso. E no sábado de manhã, eu estava orando no jejum na igreja, e Deus me mostrou a visão quando Ele me levou para frente. Tudo, Deus me fez ver os degraus que eu estava começando a colocar o primeiro pé, primeiro passo. Deus não é filho do homem para que mintas. Estou hoje trabalhando em São Borja, uma grande igreja, um grande trabalho. Porque um dia, Carlos, o dedo de Deus foi lá na pequena Porto Xavier e disse: você, eu escolhi para você me servir. Um dia, no auge da minha carreira, amava o que eu fazia, de entrar a noite inteira e amanhecer o dia trabalhando, como fiz algumas vezes. Aqui em Uruguaiana eu ia uma vez por mês a Massambará, fazer o fechamento dos balancetes na prefeitura. E teve uma ocasião que a minha esposa ficou lá na casa dos irmãos, posando, e eu amanheci, 8 da manhã entreguei o balanço prontinho para o prefeito. Mas no auge da minha carreira, Deus me disse: eu te escolhi, e agora você vai me servir integralmente para minha obra. E aí Deus me trouxe aqui para Uruguaiana. Foi de lá de Itaqui que eu saí e vim aqui, fiquei 6 anos. Trabalhamos. Eu disse para o Leonardo que eu, às vezes me dava cãibra nas articulações, subindo e descendo esses degraus, a galeria e tudo, na época da construção, acompanhando a obra que o pastor Davi nos incumbiu, auxiliando ele. Mas Deus
Foi maravilhoso e é maravilhoso e continua maravilhoso. E eu quero dizer que nesta noite tem jovens que Deus tem trabalhos para colocar nas suas mãos. Tem trabalhos, tem missões para fazer. E se Deus está falando com você, não resista à voz de Deus, mas faça a tua entrega para Jesus. Eu sinto essa responsabilidade nesta noite, que tem coisas que Deus quer confiar nas mãos de alguns. E se Deus está falando com você, eu gostaria que você descesse. Se está na galeria, se está aqui no coral, se está na nave do templo, na parte inferior, gostaria que você descesse até ali embaixo. O convite está feito. Se Deus está falando com você, não hesite. Aleluia, porque Deus que está escolhendo você para um serviço que Ele tem na sua obra. Saia depressa, não quero demorar porque a hora passou. Saia depressa em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem um moço que está aí na frente. Aleluia, Jesus. Mais outro jovem está passando para frente. Que bom que jovens estão sendo tocados por Deus. Tem alguém que já vai descer chorando, sentindo a presença de Deus. Uralabaganda rabagaias. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ribaganda ramakandiribi konda ramanamagai. Vai recebendo o renovo de Deus, vai recebendo a presença, vai recebendo o toque do Espírito Santo de Deus. Ele está separando você. Você sabe o que é ser separado? É ser apartado, é ser colocado no lugar especial. Deus está colocando você no lugar especial a partir de hoje, para uma grande obra que Ele quer realizar na tua vida. Ori la manda raga la manda ribi comandaraias por ti. Oh, aleluia, Jesus. Oh, samande que de comandariga la para ti. Aleluia. Tem alguém na galeria ainda que o Senhor está falando? Desça depressa. Venha correndo, venha depressa. Aleluia. O Senhor já está começando a renovar no seu Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Não era escolha. Eu gostaria que algum obreiro orasse com imposição de mãos. Algum obreiro, algum evangelista, algum pastor orasse com imposição de mãos aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar Mateus. Passa aqui, Mateus. Aleluia, Jesus. Oh, Adiriba Galamagai. Você que é batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba agora o renovo do Espírito Santo. É noite de renovo, é noite de renovo da parte do Senhor. Aleluia, o Senhor quer te encher. Aleluia. Fecha os teus olhos e começa a clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez na Tua presença estamos, Jesus, clamando a Ti agora, com Teu povo, com a Tua igreja, Senhor. Os jovens passaram aqui na frente, os irmãos, Pai, o Espírito Santo de Deus. Eu sei, Deus, que o Senhor marcou essa reunião, o início desse congresso, Senhor, para chamar vidas, para escolher vidas, vocacionar algo específico, Senhor, para vidas, para jovens, para os irmãos aqui nessa noite. E nós clamamos a Ti, Senhor, agora, pelo Teu Espírito Santo que está aqui, o Teu Espírito que está aqui, Senhor, sobre esse povo, sobre essa igreja, Senhor. Como no passado o Senhor escolheu tantos homens, tantas mulheres, como aqui foi ministrado pelo pastor Sidney, nessa noite começa agora a escolher jovens para a Tua obra. Escolhe, Senhor, vocaciona agora, capacita agora aquele que se sente incapaz, Pai, para exercer o ministério que o Senhor está entregando.
Enche agora, enche agora, enche agora, enche agora, Senhor, com poder, com glória da tua parte, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, com teu Espírito, Senhor, traga capacidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba graça, receba poder dos céus, em nome de Jesus. Ora mandarabagasura, mandarabagasura, mandaraia. Ora magasura, mandaraia. Enche Deus. Enche Deus, enche Deus, enche Deus, enche Deus. Você que é batizado no Espírito Santo, seja renovado, 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 renovado com poder, com glória da parte do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora mandarabagasura mandaraia, ora magassura mandaraia, em nome de Jesus. Sinta o chamado do Senhor, sinta o chamado do Senhor, sinta o chamado do Senhor nessa noite, jovem. Você é chamado do Senhor, você é chamado do Senhor, irmã, você é chamada do Senhor, obreiro, você é chamado do Senhor, escolhido para essa grande obra. Vem com a tua presença, Senhor, agora. Vem com o teu Espírito Santo sobre a tua igreja agora. Ora mandaraba, churimandaraba, gassura mandaraia. Ora mandaraba, gassura mandaraia. Vem Deus, vem Deus, vem Deus, teu Espírito, Senhor. Ora mãe, churimiandorei, gassura mandaraia. Urimigarama, churipikiri, cara mandaraia. Enche Deus, o povo é teu. São teus, são teus, são teus, escolhidos teus. Abraça quem está ao seu lado, ore com ele, sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a graça do Espírito Santo de Deus nessa noite. Há chamados específicos, pastor Leandro, aqui nessa noite. Há chamados específicos nessa noite para essa grande obra. Arabai, churimaga, suramandaraba, suramandaraia. Sentimos a graça, sentimos a presença do Espírito Santo de Deus.